Meus queridos, olha só. Hoje eu quero falar sobre um tema muito simples, muito peculiar, né? E normalmente nós ouvimos falar muito disso dentro da igreja, sobre esse assunto. Só que viver esse assunto é um pouquinho mais complexo. O tema da minha mensagem, queridos, é Somos Filhos de Deus. E hoje nós vamos entender um pouco mais qual é o papel do filho, né? O que é realmente ser filho de Deus. Veja que a religião, até o pastor Lucas, ele está pregando algumas mensagens sobre a graça, né? Ele falou que vários temas sobre a graça. E eu estou até dando continuidade, né? Que eu vou falar sobre a graça aqui, de ter nos tornado filhos. A religião, ela não aceitou Jesus chamar Deus de Pai. E por isso, por esse motivo, eles buscaram matar a Jesus. Era por esse motivo. Na verdade, queridos, até a imagem do Filho de Deus, que é Jesus, até para Satanás, foi uma novidade. Porque Lúcifer, né, Satanás nos céus, ele não tinha, Jesus não era revelado como Filho de Deus. Aí, se alguns de vocês possivelmente sabem a história, ele foi expulso dos céus, né, Satanás. E quando Jesus foi batizado, já nos seus 30 anos Jesus foi batizado, eu estou resumindo a história aqui para vocês. A primeira coisa que Satanás fez foi no deserto, onde o Espírito Santo levou Jesus, foi tentar Jesus, porque ele queria saber se realmente ele era filho de Deus, porque era algo novo para ele. E olha só, além de Satanás, existe também a religião que tenta fazer com que eu e você não entendamos, né, não entendamos que somos filhos de Deus. Olha o que está escrito em João 5, 16 ao 18. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Jesus estava curando no sábado. E para os judeus, no sábado era o dia de descanso. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando e até hoje eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Queridos, o maior pensamento que você tem que ter a seu respeito é que você é filho de Deus. Esse é o maior pensamento. Não adianta você buscar de Deus bênçãos, vitória, um monte de coisa. Isso faz parte. Tem que buscar? Tem que buscar. Mas a herança que o Senhor nos entregou, o ápice é nos tornarmos filhos de Deus. Por causa do pecado nós fomos afastados. Vocês concordam comigo? Nós fomos afastados. O pecado nos fez nos distanciarmos de Deus. Mas o Senhor é bom, que Ele entregou seu próprio Filho em favor de todos nós. Olha só, o papel da religião é tudo aquilo que você faz para alcançar algo que já é seu por direito. Os religiosos, ele era Deus, era olhar assim para Deus algo muito distante, né? Muito longe, né? Só que Jesus, ele veio para nos aproximar de Deus. Ele também diz que em Timóteo, eu não lembro bem certo versículo, mas fala que o Senhor Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então facilitou, né? Se para os religiosos era muito difícil se relacionar com Deus, Jesus veio, quebrou isso e ainda mais nos tornou filhos de Deus. Agora, existe algo um pouquinho mais profundo que isso. A Bíblia nos diz também em Mateus 6,33 para que nós busquemos o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Imagine comigo, queridos, toda manhã, quando você acorda, eu não sei o horário que você acorda, mas alguns pássaros, eles já acordaram muito mais antes de vocês. E não sei você, daqui a pouco você mora num apartamento, numa casa, onde os pássaros ficam cantando,
Quem que já viu isso? Já ouviu, né? Com certeza, algo muito simples. Esses passos, queridos, eles estão louvando ao Senhor. Eles estão adorando ao Senhor. Buscar o reino de Deus, querido, é colocar em primeiro lugar a adoração. E dia após dia o Senhor vai depositando o alimento para os animais. Imagina nós, que somos filhos de Deus. Imagina. Na correria do dia a dia, a gente não consegue parar para adorar a Deus 5 minutinhos, para falar com o Pai, né? Porque na nossa mente, muitas vezes, está que nem parecido com a dos judeus. Pô, Deus é uma coisa muito distante, eu só consigo vir adorar a Deus na igreja. Mas se você começar a observar com a ótica de filho, você vai ter acesso a todo momento com o Pai. E isso que faz toda a diferença. A certeza que sou filho. Olha só. Quem chamou Jesus, ele tinha uma certeza. E quem chamou ele de filho foi o próprio Deus. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João, né, veio a pomba, simbolizando o Espírito Santo, e pousou sobre ele. Vocês lembram dessa história? É claro que eu estou resumindo a maioria delas aqui. E aí, do alto se ouviu uma voz, como um trovão. O que falou? Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Isso é muito lindo, né? Para Jesus foi Deus que deu o título de filho. Foi Deus quem chamou de filho. Isso é maravilhoso. Por isso que eu mencionei aqui, os pensamentos do Senhor a nosso respeito, queridos, são muito maiores. Às vezes a gente não consegue se relacionar com Deus, com o Pai, por causa dos nossos traumas de infância, porque talvez você foi abandonado, você não teve um pai ou uma mãe presente. Isso me machuca, né? Eu também não tive. Até que eu entendi que o meu pai, meu Pai Celestial, ele poderia tapar tudo aquilo dentro do meu coração, que existia um vazio. E realmente existe um vazio. E aí por isso que muitas vezes nós dentro da igreja não conseguimos nos relacionar com Deus, porque Ele parece algo distante. Porque a gente ouve coisas às vezes que nem nos agrada, né? Porque nós temos um bloqueio, uma barreira, onde chamar Deus de Pai parece uma ofensa. Só que os pensamentos do Senhor a vosso respeito, queridos, são muito bons. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Em Isaías 55, diz assim, 55 verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor tem pensamentos bons a vosso respeito. Você imagina, hoje eu tenho uma filha, eu e minha esposa, né? Temos uma filha chamada Louise. Um ser humano tão limitado, porque eu sou limitado, mas Deus não é. Deus não é limitado, né? Você concorda comigo? Amém? Toda vez que eu vejo ela, toda vez que eu estou com ela, eu mesmo estando com ela, eu sinto saudades delas, parece. É algo assim indescritível. Quem tem filho sabe como que é. Às vezes para me relacionar com ela, eu mesmo sabendo como foi o dia dela, eu peço, como é que foi o seu dia, filha? A Ruby também chega assim, do trabalho, né, amor? Como é que foi teu dia? O que tu fez? Ela fala algumas palavras. A gente sabe como é que foi o dia dela. Mas eu busco saber como é que foi o dia dela, como é que é os pensamentos dela, porque eu quero me relacionar com ela. E o Deus, o Pai Celestial, Ele está aqui também te fazendo a mesma pergunta. Como é que está sendo os seus dias? Como é que está sendo o seu coração? O que está acontecendo? Ele sabe de tudo. Só que Ele quer ouvir de você, porque Ele quer relacionamento com você. E isso que faz toda a diferença. Antes da cruz, queridos,
nós buscávamos a Deus, mas após a cruz, foi o Senhor que veio até o homem. Era um sacrifício, era morte, era tantas coisas que era difícil se relacionar com Deus. Uma vez por ano, né, existia um sacrifício, algo aceitável a Deus, às vezes não. Até que Jesus foi o único sacrifício vivo, né? Foi uma oferta agradável a Deus, para que nós tenhamos acesso ao Senhor. O véu foi rasgado, queridos, de alto a baixo. Isso simboliza que quem busca o relacionamento com o Filho é Deus. Porque era impossível o homem tentar de baixo para cima rasgar o véu, querendo ter acesso ao Santo dos Santos. Por isso que o interesse do Senhor é sempre de cima para baixo. Quando Adão e Eva pecaram, no fim do dia, no tardar, né? Foi Deus que chegou a Adão. Onde está você, Adão? Vocês acham que Deus não sabia o que tinha acontecido? Sabia, né? Mas ele estava buscando relacionamento. Teve que resolver várias coisas, né? O pecado. Então, às vezes, queridos, nós temos um fardo, algo pesado, que não conseguimos chegar até a Deus. Como eu falei dos traumas. Eu declaro hoje na tua vida, no nome de Jesus. Pegue e larga tudo isso para trás. Deixa que esses traumas do passado, deixa para trás. Perdoa quem você tem que perdoar. Deixa esse lixo que te prende no passado. A Bíblia diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem está falando aqui é Jesus, queridos. Ele quer te dar descanso. Essa mochila que você está levando aí é pesada, porque você não consegue, às vezes, se relacionar com Deus como o Pai Celestial. Ele quer tirar de você, porque na cruz Ele venceu todas estas coisas. Vocês concordam comigo? Amém? Olha só, o interesse de Deus por nós é incrível. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É a porta do seu coração, isso simboliza. Jesus está falando, que Ele está à porta do teu coração batendo. Teu coração pode ter uma porta, queridos, mas talvez tenha vários cômodos, né? Em algumas áreas o Senhor até entrou, mas a gente não deu total controle a Ele. Hoje, você pode, com certeza, abrir o seu coração por completo, todas as áreas, se é do passado, do presente, ou algo até que pode acontecer no futuro, porque Ele é o Deus do ontem, do hoje e eternamente. Ele pode curar a tua vida, Ele pode transformar os seus dias, Ele pode te trazer uma vida nova, uma vida de filho. Mas para isso, nós temos um passo a passo, algo muito simples. Olha só, o Evangelho de João 1:13, do 11, eu vou falar, vamos lá, 13, o 11, coloca fazendo favor. Meu Deus do céu, coloquei aqui agora, não sei se é o 11 ou o 12 ou o 13, eu acho que é o 11, perdoa. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você precisa receber, né? Receber o nome do Senhor Jesus e crer na palavra, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele morreu pelos seus pecados e te tornou filho, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Receber Cristo é a porta da salvação, e crer é o caminho da salvação. Você precisa reconhecer isso dentro do teu coração. Falei sobre a porta aberta, eu vou reconhecer, eu vou receber, né, esse amor. Ele nos amou primeiro, e aí eu vou crer, vou caminhar nessa vida nova. Essa vida nova, ela representa também o batismo. É você morrer para o mundo e nascer para Cristo. A morte nunca mais, queridos. Para o cristão, o crente, morte é descanso. Você não acabou, né? Você resolveu a questão da morte na tua vida. Então você morre para o mundo e nasce para Cristo.
e você se torna filho de Deus. Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é tremendo. Olha só o que a lei falava. Na lei, é você que tenta chegar até Deus. Então, eles tentavam fazer várias coisas para chegar até Deus, vários sacrifícios para conseguir o perdão do Senhor. Deus se revelava no Antigo Testamento através de um profeta, através de um homem de Deus, né? Então, hoje, na graça, é Ele que vem até você e todos nós que temos acesso a Deus. Não é perfeito isso? Parece simples, né? E é simples. Existia uma pessoa no Antigo Testamento que representava a Deus. Agora, sabe quem representa a Deus? Jesus, é a Robiana, é você, é você, é você. É todos nós que representamos a Deus. Sou eu que represento a Deus. Então ficou mais complicado ainda para o Satanás, né? Encher os demônios, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, queridos. Olha só. Eu preciso falar algo aqui que eu até falei para um amigo meu, ele falou, será que fala? É que a graça, queridos, ela parece uma ofensa. Se tornar filho de Deus, ter o acesso a toda a herança do Senhor, ter acesso à eternidade, à salvação. Nós nem somos merecedores. Você olha para você mesmo e você vê, mas eu tenho tanto problema, tanta coisa dentro de mim que não agrada ao Senhor. Mas Ele pode consertar todas estas coisas. Então parece que é uma ofensa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Você começa a crer e você começa a caminhar nessa vida nova em Cristo Jesus. Não está baseado no quanto você sabe, no quanto preparado você está. Eu dou curso de batismo, queridos, lá na igreja, na do Presidente Médici, e eu faço algumas perguntas para as pessoas. E a maioria delas fala assim, é que eu não estou preparado. Eu digo, mas tu tem que estar preparado no quê? Eu não sei, mas eu não me sinto preparado. Isso é a religião. Só que nós precisamos deixar para trás isso. E a religião é achar que, se eu for fazer algo aqui bom, eu vou ter uma bênção no Senhor. Se eu for fazer algo aqui para agradar a Deus, Ele vai me abençoar. Imagina só, a visão de filho. Mesmo que minha filha, eu até briguei com ela ontem, amor. Acho que quase todo dia. 2 anos de idade, a gente não é moleza, né? Criar, né, a criança. Só que ela é uma pessoa, né? E eu briguei com ela, porque ela estava fazendo umas manhas ali, e eu brigo mesmo, sou bem rígido. Só que meu coração também, ele é mole, né? Ela tanto queria um negócio lá, não vou, e daqui a pouco ela me venceu. A Robiana é mais, fala não é não, ela vai me ganhando, né? Não sei porquê. O pai, né? Aí, meus amigos, eu briguei com ela. Na religião, eu teria que dar uma sentença para ela. Olha só, na religião eu dou uma sentença para ela. Mas na graça, eu brigo com ela. Na graça, eu até pedi perdão por ter brigado com ela. E pelo fato dela ser minha filha, ela teve o mesmo banho, ela teve o mesmo mamazinho, ela teve a mesma cama para dormir. Não muda nada a forma que ela me desrespeitou, ela desobedeceu, mas eu corrigi. O pai também corrige. Quer se relacionar com Deus da forma de pai? Possivelmente Ele vai te corrigir em algumas coisas, mas você continua sendo filho. Amém? Vocês concordam com isso? Filho, independente da situação, independente do erro, filho é filho. Você não tem mais, depois que você entregou uma vez, que você se tornou filho de Deus através de receber e crer em Cristo Jesus, é Ele que fala que você se torna filho. Você pode estar no caminho que você tiver, meu querido. Você pode ir, igual o filho pródigo, para o lugar mais distante, fazer um monte de coisa errada. Você continua sendo filho. E o pai, ele sempre vai esperar o filho. Sempre vai esperar. É impressionante. Muitas vezes eu estive longe dos caminhos do Senhor. Estive num lugar que era tão distante de Deus, queridos, que quando eu voltei, eu lembro até hoje que eu tinha uma Bíblia, e eu comecei a ler e pedir perdão para o Senhor porque eu estava distante.
E quanto mais eu lia, eu não queria sair de ler, eu chorava, eu lia, porque aquilo ali começava a me alimentar. A palavra de Deus, ela diz que é viva, ela é o pão, é um alimento. E eu comecei a chorar, a me entregar para o Senhor novamente, porque eu sou filho. Por mais que no lugar que eu estava, as pessoas às vezes nem me aceitavam, só que o Pai, Ele vai continuar te aceitando. Basta você ter um coração arrependido, basta você querer decidir voltar aos caminhos. Glória a Deus, espero que vocês estejam entendendo a palavra. Olha só, Romanos 16 e 19, eu já estou quase acabando a palavra. Romanos, vamos lá. O próprio Espírito testemunha. Eu disse que eu ia falar um negócio e não falei, né? Me perdoe, vocês têm que falar, né? Me cobrem. Vamos lá. Filho de gato é? O que é filho de gato? É o quê? É gato? E filho de peixe? Peixinho. E filho de leão é? Leãozinho. E filho de Deus? É Deus? É uma ofensa falar que você é Deus? Parece, né? Você é um pequeno Cristo. Filho de Deus te torna um pequeno Cristo. O Senhor diz que o Espírito Santo, Ele vai habitar dentro de você. E Jesus, a perfeição de Jesus, a estatura do homem perfeito, do varão perfeito, vai começar a se revelar dentro de você. Então, quem nasce de Deus, queridos, numa nova vida, se torna um pequeno Cristo. Você tem o poder, os tesouros, né? Que eu preguei esses dias atrás, os tesauros. Dentro de você, a palavra viva e eficaz, que pode mudar a direção das pessoas onde você estiver. Você é um pequeno Cristo aqui na terra. Você é luz do mundo e sal da terra. Então, começa a entender isso pelo amor de Deus, pelo amor do Pai. Quando você começa a observar, a olhar essa cosmovisão, essa ótica de que eu sou filho, eu tenho acesso à herança. Vamos lá em Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, o Espírito de Deus ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Não tem saída. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Você precisa ser revelado, querido. A manifestação da presença de Deus precisa ser revelada na tua vida. Tem muitas pessoas se perdendo aí fora, porque não tem a manifestação dos filhos de Deus. Agora essa herança, a herança é a eternidade, a herança é ter acesso a tudo de Deus, e fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra, como é no céu. Então é pegar a vontade de Deus lá, pegar a herança do Senhor lá em cima, e trazer para a terra. Onde é falta de perdão, você vai declarar, vai ter perdão. Onde não tem abundância, você vai ser o provedor. Onde tem pessoas tristes, onde tem pessoas que daqui a pouco pensam em suicídio, você vai trazer vida. É para você essa palavra. Você diz amém? Pelo amor de Deus, amém? A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Você, querido, é um filho amado de Deus. Da mesma forma que Deus falou quando Jesus se batizou. Este é meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Mas não está relacionado à tua força de vontade. Não está relacionado ao que você faz, por isso que eu tenho. Não é porque você faz e por isso que eu tenho. Por isso que você tem. É por causa da obra de Jesus na cruz. É por isso que você tem acesso a todas as coisas. Nunca pense ao contrário disso. Foi através de Jesus. Por isso você é salvo. Então, é porque eu sou salvo, é por isso que eu faço. Essa é a diferença. Não é eu faço para ser salvo. Está errado. Eu sou salvo e por isso que eu faço. Essa é a diferença. Com Jesus é assim, porque Ele já
na cruz ele falou, tetelestai, está consumado. Tudo já está pronto. Efésios diz que nós já somos abençoados em todas as regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você é filho, você tem a natureza de Jesus na sua vida, então você tem acesso. Às vezes nós não estamos vivendo isso, porque precisamos mudar a nossa mente. Precisamos entender, opa, eu sou filho. Qual que é a posição de filho? Exatamente. Qual que é a expectativa de um filho? Qual que é o objetivo do filho? Olha para Jesus. Às vezes nós, no meio de uma bagunça, de alguém nos acusando, nós queremos lá ser justiça. Acusaram Jesus, o que ele fez? Ficou quieto, né? Então você é o filho de Deus? Ele falou, tu que dizes? Jesus foi com um cordeiro mudo na cruz do Calvário morrer em nosso favor. Em meio à tempestade, em meio aos problemas, permaneça com a visão, eu sou filho. Eu sei que o Senhor, o meu Pai, vai me proteger. O meu Pai vai resolver esses problemas. O meu Pai vai fazer tudo por mim. E não é dizer assim, mas então eu vou ficar sentado. Não, você vai continuar caminhando, você vai continuar avante. Mas você vai largar o controle nas mãos do Senhor. Existe uma maturidade como herdeiros, queridos, que nós precisamos acessar. Igual eu comentei aqui no versículo 17. Somos herdeiros em Cristo Jesus. A herança, ela não é entregue na mão de gente imatura. Tem coisas na nossa vida cristã que o Senhor não vai te entregar. E eu vou dar um exemplo simples para você entender. Por exemplo, eu como filho imaturo, ou a minha filha imatura, que tem 2 anos e alguns meses, eu vou largar, olha o exemplo que eu vou dar para vocês, muito simples. Eu vou largar o ferro quente na mão dela? Ferro de passar roupa? Não vou, né? Porque ela não tem maturidade para mexer nisso ainda. Eu vou largar a chave do carro, agora com mais idade, eu vou largar a chave do carro aí na mão dela, para ela dirigir meu carro, ela nem consegue, né? E é absurdo isso, né? Assim é com as nossas vidas. Tem coisas que o Senhor não está entregando ainda na tua vida, porque você não tem maturidade. A Bíblia fala em Gálatas sobre maturidade, ela fala em Hebreus. Essa maturidade nós precisamos alcançar, nós temos que pedir e nos capacitar. A capacitação para você tirar uma habilitação é qual? É ir lá na autoescola, fazer o passo a passo, ter a idade para isso. É assim com Deus também. Não queira que Deus te dê coisas, como o filho pródigo foi dado. O pai, ele representa Deus, que deu várias coisas para o seu filho. E o que aconteceu? Ele jogou tudo fora. Então é melhor, tem coisas que é melhor, Senhor, se for da tua vontade eu quero, mas se não for, deixa quieto. A gente tem que aprender isso. Tem coisas que é melhor a gente não mexer. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Devemos crescer na graça e no conhecimento, só crescemos quando desejamos crescer. Então nós temos que pedir a Deus. Ninguém vai crescer, queridos, assim, sem buscar conhecimento. Se você quer crescer na tua área, né, profissional, você fica sentado e o conhecimento vem na tua cabeça? Não vem, né? Então tem que crescer em conhecimento. E com a palavra de Deus é igual. O papel do filho. Você deseja ter as bênçãos do Senhor? Quem deseja aqui ter bênção? Amém. Falou em bênção, né? Você quer desfrutar dessa herança? Você quer desfrutar também, né? Agora diminuiu, mas pode levantar a mão, gente. Você está na casa do Pai, meu Deus do céu. Levanta, eu quero, né? Vocês estão quase dormindo, né? Agora, como eu falei lá em cima, como se tornar filho. Agora é sério o negócio. E eu estou finalizando, se o grupo de louvor permitir tocar uma musiquinha junto comigo aqui, pode subir. João 1:13, 11 ao 13. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Se você quer se tornar filho, queridos, quem quer se tornar filho aqui, amado? Amém. Todo mundo quer se tornar. Amém. Isso aí. Então você tem que receber Cristo e crer
A ótica não é que Deus, o meu Deus é Pai. A ótica é o contrário. É que o meu Pai é Deus. Primeiro vem a paternidade. Depois vem a profissão. Ou você diz lá para o teu, o meu pai é, ou melhor, o eletricista lá é meu pai. Quando você vai ser falado do teu pai, você fala primeiro que, não, meu pai é fulano de tal e ele faz tal coisa. É ou não é verdade? Simples, né? Comece a observar isso. O meu pai é Deus. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. É Ele que entregou o seu próprio Filho em favor de mim e de você. Amém, queridos? Se coloque em pé, fazendo um favor. Olha só, nós estamos em setembro, né? Setembro. Em setembro ele é um mês que eles têm como o setembro amarelo, né? É por isso que eu estou de amarelo hoje, vocês perceberam? Também a jaqueta da Jet, né? A blusa da Jet, o moletom. Não dá para notar que eu estou de amarelo? Tá bom, olha só, mas o assunto é sério. Tem muitas pessoas, queridos, que esse mês ele representa contra o suicídio, né, de muitas pessoas. Pessoas que têm tirado suas vidas aí, porque às vezes não entendem que podem se tornarem filhos de Deus. Isso é muito sério. É melhor que você fale. Talvez você que está aqui dentro, tá? Daqui a pouco o coração já pensou, já passou pela cabeça algum sentimento de suicídio. É para você falar, querido. Não fique com o coração, com a boca fechada. Tire para fora. Às vezes você precisa ir atrás de um psicólogo. Vá atrás. Seja maior que isso. Seja maior que isso. Eu conheço pessoas, amigos meus, que perderam familiares assim. Então, em memória dessas pessoas, e eu até tenho um estudo aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a AIDS ou o câncer. É um assunto muito sério. Então entenda, daqui a pouco você, que é luz, que é filho, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, dentro da tua família, tem alguém que precisa de ajuda. Você pode trazer para a igreja, você pode trazer para a igreja. Você pode fazer com que ela, conversar com ela, fazer com que ela entenda que ela pode se tornar filho de Deus. Faça isso. A gente não está aqui simplesmente para vir aqui no culto, para receber uma palavra e tal. O que eu faço com isso? O filho, a herança do Senhor, ele vai entregar para o filho que vai governar, que vai administrar essa herança. Você precisa governar aqui no mundo, aqui na terra. Pessoas precisam chegar até a Cristo por causa de você. Amém? Você crê nisso? Então seja um agente de transformação. Seja uma pessoa, poxa, eu sou filho de Deus. E eu quero reconciliar as pessoas a serem também filhas de Deus. Reconciliar com o Pai. É muito mais fácil.